Para ele ver tudo que eu tô fazendo, porque agora com esse negócio de QR Code eu tô assustado, viu, gente? O ano que vem, olha, só vai ter gente boa aqui, certo? A não ser que falte, né, alguém assim, que não possa vir, aí a gente vem no lugar, eles me chamam. Então, normalmente eu tô aqui, assim, nessa condição, de mais ou menos, assim, de tampar buraco, assim, sabe? Então, tô fazendo um mandato tampão, mas eu tô sentindo que com esse QR Code aí, meu mandato tampão tá acabando esse ano aqui, eu acho que é o último, né? Muito bem, muito boa noite. Não sei se vocês conseguiram sentir o entusiasmo desses convites que vocês receberam agora. Meu Deus do céu, olha, aquela senhora falou tudo que podia e convite. Aí veio mais convite, mais convite, mais convite, e nós estamos aqui pensando, meu Deus do céu, trabalho, 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 trabalho. Ai, a gente veio aqui sentar, sossegar, tranquilizar. O povo chega aqui e fica falando de trabalho, que é para trazer isso, trazer aquilo, comprar isso, comprar aquilo, ajudar com isso, ajudar com aquilo. A gente fica pensando, meu Deus do céu, mas que coisa. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Se vocês soubessem a alegria que é de nós trabalharmos numa casa igual a essa, o prazer de servir, o prazer de ajudar, olha, é uma coisa indescritível, viu? A gente pode estar passando por um monte de problemas, mas quando você passa essa condição, a coisa fica muito diferente. Parece que o problema fica mais leve. Vamos dar um exemplo. Se eu tivesse aqui um saco de batata para levar daqui na Avenida Paulista, você vê que aqui não está muito longe, que eu costumo dar esse exemplo lá onde eu moro, lá na Vila Nova Cachoeirinha, Parada de Taipas, né? Mas aqui está do lado, aqui dá 2 passinhos, já é a Paulista, né? A gente ia pegar 2 pessoas, ia convidar 2 pessoas, uma de boa vontade e outra de má vontade. O de boa vontade, obviamente... Aliás, vamos falar primeiro da má vontade, né? Não, mas até lá, meu Deus do céu, vou ter que ir sozinho. Eu tenho um problema de hérnia de disco na coluna, não posso pegar peso. O médico recomendou. Não estou podendo comer açúcar, estou sem energia. Ele ia puxar esse saco de batata aqui, arrastando até lá, ia levar um tempão, reclamando a viagem toda, ia dar uma confusão lascada, né? Mas aí você pega o que tem boa vontade. Vamos ver o que tem boa vontade. O que ele faz? Você, bonitão, que tá deitado aí. Como é que o cara de boa vontade ia levar um saco de batata para a Avenida Paulista? Dá uma ajuda aí para mim, vai. A vontade dele de querer levar o saco, ele ia ganhar mais força. Ia pegar aquilo com entusiasmo lascado, né? Ia pegar o saco de batata... Se alguém ajudasse muito bem, senão ele ia dar um jeito, um esforço. Você estaria disposto? Porque eu estou falando sério, viu? Você estaria disposto a levar junto comigo lá esse saco de batata ou não? Aí você tem que perguntar, mas de quantos quilos, né? Porque também depende. Tem saco de batata de 2 quilos, de 5 quilos, de 50 quilos, não tem? Então depende. Mas tudo depende da boa vontade. É uma coisa assim impressionante. Eu escuto aqui 2.000 crianças. Eu falo assim, na nossa entidade tem 60 e eu não consigo organizar nenhum cadastro porque eu fico fazendo confusão com os nomes, sabe essas confusão? O número, aí leva um número errado. Eu fico imaginando 2.000 crianças, imagina só. O batalhão de gente trabalhando para que isso dê certinho, chegue no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Olha, é um trabalho. Mas alguns de vocês estão perguntando, porque eu estou ouvindo se perguntarem assim... Bom, a pessoa quer levar, o problema é dela que eu tenho com isso. Realmente, né? O que a gente tem com isso? Não tem nada, obviamente a gente não tem nada, né? Mas aqui o convite foi feito para as pessoas de boa vontade, obviamente, não é? Mas o que nós viemos falar hoje foi sobre o orgulho. E o orgulho está em todos os lugares disfarçados. Até de risadinha. Sabe risadinha amarela? Do tipo assim... Você vai pegar o seu carro e aí tem uma pessoa que parou na frente do seu carro na garagem e você não consegue sair. Aí você liga e ele desce, aí você dá uma risadinha amarela, né? Mas no fundo você queria fazer o quê? Denunciar ele para a Polícia Federal, para o Corpo de Bombeiro, para o FBI, chamar o zelador, o síndico, todo mundo, criar uma confusão lascada, porque aonde já se viu uma pessoa colocar o carro na nossa frente. Meu Deus do céu. Eu tenho conhecido que ele tem um remédio para isso. Ele mora num lugar que do lado tem uma comunidade. Não é bonito, né? Que arrumaram comunidade.
E aí ele fica na porta sentado, lendo o jornal. Dá para perceber que não é um exemplo muito novo, né? Lendo o jornal. Quem é que lê o jornal hoje? Tem alguém que lê aqui? Vai ganhar um prêmio. Quem é que lê jornal aqui? Quase ninguém, né? Ele ficava na porta da casa dele lendo o jornal. Quando a pessoa encostava, porque tinha um mercadinho na porta, na rua, no outro lado da rua. Aí a pessoa encostava o carro ali. E olha o segredo dele. Ele levantava, ia lá abrir o portão. A pessoa via que ele estava abrindo o portão, tirava o carro na hora. Meu Deus do céu, nunca vi um negócio de sabedoria igual a esse. Não falou uma palavra, não reclamou, não criticou, não fez nada. Meu Deus do céu, olha só. Mas também ficar o dia inteiro na porta de casa, cuidando da garagem, também é um problema lascado, né? Convenhamos, né? Mas o orgulho está focado e centralizado sobre 1000 máscaras, sobre 1000 tentáculos, e é isso que nos faz permanecer na Terra. Que a gente ama tanto a Terra, mas a gente tem a menor noção o quanto tem coisas boas para conhecer no universo. A gente não tem essa noção, não é? Quanta coisa a gente quer ficar preso aqui na Terra. E aí o orgulho deixa a gente preso. O Chico estava conversando fraternalmente com alguns amigos. Chico Xavier. Todo mundo já ouviu falar, né? Conhecidíssimo, no Brasil principalmente, não é? Chico, engraçado, eu tive um sonho, tive a impressão que eu já fui um lord inglês, porque eu adoro tomar um chazinho da tarde, às 5 da tarde em ponto, gosto de tomar um chazinho, conversar, um biscoitinho. Chico, eu também já achei, eu acredito que eu já fui uma duquesa. E eu então, você acredita que eu já sonhei que foi rei? E cada um sonhava com cada coisa assim tremenda, né? Rei, rainha, duquesa, princesa, tudo quanto é tipo de nobreza. E aí falava para ele assim, vocês conhecem essa história, não? Não. Ninguém conhece? Não. Ufa, ainda bem, porque olha, aquele negócio ali tá me deixando assustado, sabe por quê? Fala assim, o cara veio aqui 4 vezes no ano, falou a mesma coisa 4 vezes, então já não falei isso ainda aqui, né? Ainda não. Então, muito bom. Então dá para avaliar um pouquinho melhor, né? O Chico falou, gente, é verdade. O senhor já foi um lord inglês, o senhor já foi um duque, uma princesa, um rei. Falou, é mesmo, Chico? Todo mundo ficou assim, né? Aliás, vamos fazer um teste aqui, um teste social. Todo mundo já teve uma certa curiosidade para saber o que já foi no passado, não já? Teve ou não teve? Teve ou não teve? Você, mocinha de óculos, loirinha, você nunca teve essa curiosidade? Tem. Assim, o que você pode ter sido no passado? Gostaria de saber, não é? Agora vai ser bom, porque a senhora vai saber. Aí, todo mundo tem essa curiosidade, mas você sabe que a gente tem essa coisa assim, meu Deus, e a gente pensa assim, pelas coisas que eu gosto, eu acho que eu já fui uma pessoa muito importante no passado, não é? Pelos lugares que eu adoro viajar, eu acho que eu já fui assim, uma pessoa muito importante. Por morar na Chácara Clabim, eu acho... A senhora mora aqui? Não, né? Por isso que a senhora está rindo, né? Por morar na Chácara Clabim, eu acho que eu já fui realmente. Então a gente fica com essas ideias, olha que interessante. E aí perguntaram para o Chico, e o Chico respondeu, nós já fomos rei, rainha, princesa, todo mundo foi isso mesmo que já pensou. Olha só que interessante. Aí ele explicou por quê. Sabe por quê, minha gente? Porque, olha, as lavadeiras, as cozinheiras, as domésticas, os cuidadores de cavalo, os agricultores, as pessoas humildes daquele tempo, sabe aonde elas estão agora? Tem ideia, não? Ninguém tem ideia? Ele disse assim, já estão em altas esferas espirituais. Olha só. Então o trabalho, principalmente o trabalho mais humilde, nos dá esta possibilidade. Porque também tem gente que esfrega o chão e tem a sensação que está fazendo o quê? Não é?
Tem também gente que carrega uma carroça cheia de papelão. Ai, ainda bem que a senhora me salvou, porque eu ia falar outras coisas. Cheia dessas coisas que ninguém sabe o que é aquilo e tá assim acreditando que ele tá assim desfilando num desfile do rei, assim, sabe? Andando sendo aplaudido como o rei da cocada preta, assim, sabe? Então, o orgulho está em toda parte. Porque também tem nobres que ascenderam a condições, mas é muito difícil por causa do bendito do orgulho. Olha só, o Evangelho fala pra gente que nós estamos prontos, rapidamente prontos, a abrir todas as portas para um rico libertino. Mas também estamos prontos para causar todos os embaraços possíveis às pessoas mais simples e mais humildes. Mas por que isso? Porque no nosso mundo ainda vige o bendito, o maldito, ou não sei o que, o orgulho. Então, o orgulho é pra gente a nossa pedra de toque. E nós estamos na Terra por causa deles. Pensemos melhor. Se ascendermos a planos maiores, imaginem assim, a gente foi para planos maiores, mas a gente foi orgulhoso. Como é que a gente ia conviver lá? Não ia ser difícil? Ia ser muito difícil, né? Muito difícil. Mas olha, nós estamos falando das consequências do orgulho. Nós precisamos saber como é que nós combatemos. Isso é o mais importante. Então, o expositor não pode falar de si mesmo. É proibido. Mas eu conheci uma pessoa que fazia exposição e ele tinha um carro que era um carro caminhonete. Isso há 30 anos atrás. Eu não sei se vocês sabem, mas eu acho que já desmistificaram isso, porque agora só tem caminhonete andando para tudo quanto é lado, né? Mas naquele tempo, sabe o que acontecia? Todo mundo que tinha caminhonete já tinha um termo assim que eles falavam assim que era folgado, porque ele tinha que entrar na frente, ele tinha que andar na frente, ele que ia primeiro no farol, era ele que tinha que estacionar naquele lugar, porque o carro dele era grande e os outros tinham que se sujeitar. E aí esse meu amigo, uma vez ele foi estacionar o carro e falou, mas não tem lugar. Ele pegou e pôs o carro em cima da calçada. Antigamente era mais comum. Hoje não é tão comum, mas antigamente era mais comum. A senhora já está olhando o QR Code aí? Não, né? Ai, graças a Deus. Ainda não terminou, espera terminar. E depois a senhora avalia. Era mais comum. Só que ele percebeu o seguinte: quando as pessoas iam falar com ele, tinha que falar assim, né? O carro mais alto tinha que falar assim, né? Quando ele ia falar com as pessoas, ele tinha que falar assim, né? Não era assim? Assim. Ele percebeu alguma coisa errada com isso. Falou, meu Deus do céu, será que este carro não está exacerbando o meu orgulho? Olha só, que coisa interessante que ele percebeu. Porque todo mundo chama de folgado, porque você faz isso, você tem um pneuzão grande, você sobe na calçada, desce da calçada, passa no buraco, passa não sei aonde, ameaça os outros carros menores, ameaça até os ônibus. E ele percebeu isso, que o carro estava ajudando ele a ser mais orgulhoso. Olha que interessante. Podem ficar tranquilos, viu? Pode continuar com as Mercedes, aí, com as BMW. Não tem problema nenhum, porque o importante não é o carro. E aí vem o exemplo do Vicente Mateus. Quem sabe quem é o Vicente Mateus? O senhor sabe quem é? Presidente do Corinthians. Presidente do Corinthians. Olha aí, presidente. O senhor é corintiano? Não. Não, né? Nem o corintiano, até quem não é corintiano sabe desse homem. Olha que interessante, não é? Mas o homem andava com esses carrões, essas Mercedes bonitas na época, né? Mas olha que interessante. Uma vez, uma pessoa parou do lado do farol e falou, ô Vicente, tudo bem? Carro bonito, hein? Falou, ó, bonito. Você quer dar uma volta? Vem pra cá. Você vai no seu, eu vou no seu, você vai no meu. Eu falei, meu Deus do céu, olha só. Que coisa. Então o problema não é o carro. O problema somos
Nossa! Porque a gente pode estar num carro humilde, como é o meu caso, há 10 anos atrás, eu tinha um Ford Del Rey 88. Olha o nome do carro. Ford do Rei. O senhor já teve também esse? Álcool. Ah, era álcool. Era esse mesmo, né? Era esse mesmo, né? Ninguém queria andar nele. Ninguém queria? Não, quando tá funcionando, tudo bem. O problema é pra funcionar. Pôr ele para funcionar, é. Ford Del Rey 88. Olha eu no Ford Del Rey 88. Aí eu vi o pessoal empurrando os carros na rua. Eu falava, meu Deus do céu, olha, coitado, empurrando o carro na rua. Mal sabia eu que tempos depois eu ia ter que empurrar também na rua. Olha que coisa, não é? Então o problema não é o carro, porque eu naquele carro eu achava que era o rei da cocada preta, imagine só. Só que eu tive que ficar com ele por 20 anos, ele teve um problema judicial, eu tive que ficar com ele por 20 anos. E aí, quando foi chegando no final, ia levar os filhos na escola, eles falavam, pai, você pode fazer uma gentileza? É que a gente já está treinando de ir sozinho. Em vez de você parar em frente à escola, dá uns 3 ou 4 quarteirão, porque aí a gente vai treinando para andar a pé sozinho. Eles não queriam que eu chegasse com o carro na frente da escola. Veja que desaforo. Olha só. Que coisa, né? E aí inventaram um tal de inspeção veicular. Era uma coisa muito boa para quem tinha o Ford Del Rey 88. Eu sei que os meus filhos fizeram um encanto, porque ele falou, pode deixar, pai, que vai passar. Eu vou levar minha flauta, eu vou tocar a flauta e vai passar. Eu sei que teve que colocar farinha de trigo no carro, teve que tirar não sei o que, colocar não sei o que. Foi uma confusão lascada, mas foi duro para passar, mas passou. Ele tocou a flauta e o carro passou, então, graças a Deus, né? Passou. Mas o problema não era bem o carro, não é? Seria que o carro tem 2 etapas, né? Tem a etapa do rei e depois tem a outra etapa. Qual que era que o senhor se sentia no carro? Como é que o senhor se sentia? Quando ele estava funcionando, o rei. O rei, né? Mas quando não estava funcionando, se sentia como? Deu. O plebeu? Então, o problema não era o carro, o problema é quem está dentro. Então, nós precisamos observar como a gente lida com as pessoas no elevador do prédio que a gente mora. A maioria de vocês mora em prédio, eu também. Já experimentaram dar bom dia no prédio? As pessoas respondem? Já respondeu bom dia de alguém no elevador? Já. Então, a gente vai observando esses detalhes. Como que você lida com o porteiro do prédio que você mora? Como que você lida com os faxineiros do prédio que você mora? Olha só os testes, as máscaras, não é? Porque também tem porteiro que ele acha que é o dono do prédio. Tem zelador que acha que é o dono do prédio. Tem síndico que acha que é o dono do prédio. Mas não é a função. O que é o problema? É a pessoa. Como que você lida com aquele problema de comprar um negócio com defeito, por exemplo? É claro que a pessoa que mora na Vila Mariana, Chácara Clabim, não vai comprar nada no Brás, tá certo? Não vai, óbvio que não, né? A senhora vai? Então a senhora não mora aqui, né? Ela se morasse também não ia falar, né? Mas como é que lida com isso? Você chega lá, quando você foi comprar, você parecia o rei. Mas quando você vai trocar, você parece quem? Não é assim? Como que você lida com isso? Como que você lida com aquela pessoa de má gosto, má vontade que está te atendendo em algum comércio? Como que você lida com isso? Essas são as máscaras do orgulho. Porque a gente ser humilde em determinados lugares e com determinadas pessoas não é uma tarefa muito difícil. O duro é ser humilde com todas as pessoas. Porque vamos dar um exemplo. A gente vai na delegacia, por exemplo. Aí a gente pergunta para o delegado alguma coisa. Cala a boca, senta e espera. O que a gente faz? Não é? Olha como é fácil ser humilde aí na delegacia, não? Impressionante, não é? Impressionante.
Quando você tem um interesse com alguma coisa ou alguma pessoa, é tão fácil ser humilde. Eu espero, não tenha pressa, fique tranquilo. Agora, quando você tem um desinteresse com alguma coisa ou alguma pessoa, vai lamber sabão, né? Vai tomar banho na soda, vai lamber sabão. Não é assim? Olha as máscaras do orgulho. Então a ideia nossa é a seguinte: nós precisamos, de vez em quando, fazer um balanço de como nós estamos nos comportando diante das situações. Hoje tem tantas outras situações, né? Tem as questões do banco, hoje já nem existe mais, porque a gente quase nem vai em banco. Mas como que a gente lida com o professor do nosso filho, a professora, a diretora da escola? Como que a gente lida com as pessoas mais simples? Como que a gente lida no nosso dia a dia? Como que a gente é? Dá para olhar para dentro de si e pensar: eu sou uma pessoa demasiadamente orgulhosa. Eu preciso trabalhar esse sentimento. A gente consegue fazer essa análise? É difícil, porque dificilmente a gente vai perceber que nós agimos com orgulho se nós temos esse costume, esse hábito. Dificilmente. Então nós precisamos aprender a olhar para dentro de si e observar como que nós estamos lidando com as coisas e as pessoas no nosso dia a dia. Vamos diversificar os nossos exemplos, porque falar só de pessoa, né? Mas como que a gente lida com o cachorrinho do vizinho que adora a nossa calçada? Eu só falei que ele gosta da calçada, a nossa calçada. Não falei mais nada, né? Como que a gente lida com isso? Como que a gente lida com situações semelhantes a essa no trânsito, por exemplo? Quando uma pessoa, por exemplo, não dá seta, não para em cima da faixa. Quando a gente percebe que tem um motorista de caminhão que está aprendendo a dirigir, 30 anos aprendendo a dirigir. Quando a gente observa um motorista de ônibus aprendendo a dirigir, aqueles ônibus de 18, 20, 30, 40 metros, sei lá quantos metros tem aquele ônibus. Como que a gente lida com isso? Meu irmão, tenha paciência, sou pequenininho, mas Deus te abençoe. Tarefa linda sua de carregar esse mundo de gente, de abnegação, de trabalho. Vai com Deus e Deus te abençoe. A você, a sua família, os seus filhos e a sua última geração, meu irmão. É assim que a gente lida. Isso é bom, né? Não é bom? Mas como que a gente lida com os problemas de trânsito? Que é umas coisas tão simples. Olha, se a gente fizer uma análise mental, talvez 98% das pessoas que se encontrou com a gente hoje, a gente não se lembre delas. Dos olhos, do rosto. Fazendo uma análise aqui, eu me lembro de algumas. Os lugares que eu fui, as pessoas que eu estive, né? Mas um problema no trânsito é mais ou menos isso. E às vezes a gente cria um problema e às vezes coloca em risco a vida até das pessoas da nossa família por causa de uma bobagem de trânsito. Meu Deus do céu. Olha o orgulho sobre outras máscaras. Mas esse é um assuntinho chato, né? Na hora de avaliar, fala assim: olha, não quero saber de história de orgulho, de vaidade, pode procurar outras coisas, outros assuntos que é melhor, para as pessoas não virem trazer essas coisas chatas de conversar e de falar. E quando chamar alguém para vir aqui, não traga ninguém que já teve Del Rey, que mora na Vila Nova Cachoeirinha, não traga ninguém desse jeito. Traga alguém aqui do bairro, pessoa daqui, para falar de acordo com o que a gente vive aqui, tá certo? Então, vamos pensar como nós estamos agindo, como nós estamos lidando com as pessoas uns com os outros, porque o mais importante de tudo isso, nós temos que sair daqui da terra melhores do que nós chegamos. Vamos admitir por hipótese, nós não podemos dizer que existe ou não existe, não podemos trabalhar isso aqui. Do outro lado da rua a gente pode até falar sobre isso, mas aqui vamos admitir uma hipótese. Que nós não estejamos aqui pela primeira vez e nem pela última, mas nós precisamos estar cada vez melhores. E é isso que nós temos que trabalhar. Nós temos que sair daqui melhores do que nós chegamos. Então, autoavaliação, assim, combater os problemas que nos incomodam, que passam a nos incomodar,
Porque não raras vezes o nosso orgulho nos coloca em situações absolutamente constrangedoras, difíceis de lidar, muito difíceis. E às vezes as pessoas querem se isolar por causa disso. Não conseguem sustentar alguma soberba, uma soberba qualquer, e aí quer se isolar. Só que nós precisamos lidar com isso. Então nós precisamos entender que precisamos reduzir estes sentimentos de autoafirmação muito exagerados. Nós precisamos tomar esse cuidado. Fazendo isso, obviamente, a gente vive melhor, qualidade de vida, sabe? Parece que o sol volta a brilhar novamente. Até então a gente estava com um dia nublado, né? Porque o dia da pessoa orgulhosa é um dia difícil, né? É um dia difícil. Às vezes ela tem que vencer um dia difícil porque não saiu nada como ela queria que saísse. Tudo conspirou contra ela, parece que a felicidade está contra ela, mas ela não percebeu que é ela que está contra a felicidade, né? Então vamos clarear um sol bonito, aquele dia bonito que promete, não é? Um dia bonito que é justamente trabalhar conosco e pensar como eu posso ser melhor. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Vou dar um exemplo de auto-orgulho. Agora eu vou falar de mim, tá bom? Eu estava vindo para cá e aí a pessoa falou assim, se você chegar atrasado, você vai ver só. Aí eu falei assim, só por isso não vou levar os livros também que eu levei para dar para eles. E aí quando alguém perguntar, sabe o que eu falo? Eu falo que eu esqueci. Olha só como que a gente é vingativo, não é? Então, da próxima vez eu prometo reduzir esse meu sentimento e trazer os livros que eu tinha separado para trazer para vocês, tá bom? Me ajudem, viu? Continue orando, vibrando, porque uma das pessoas mais orgulhosas que tem no trabalho da Casa Espírita é, a maioria das vezes, o expositor. Ele é o mais complicado, mais perigoso, o mais, assim, orem muito por eles, orem para quem precisa, mas aí você pensa assim, coitadinho daquele moço, ajuda ele a ser um pouco melhor, cada dia mais. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos ilumine.